Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Chegamos à nossa 11ª videoaula da nossa lição de juvenis, onde na oportunidade estaremos aprendendo acerca das epístolas às igrejas. Nós temos um texto baseado em Gálatas capítulo 1, do verso 1 ao 9, o qual fala sobre a importância dos escritos da parte do Senhor, usando seu servo Paulo, para a igreja do Senhor, tanto nos tempos antigos, como também nos dias atuais. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenham anunciado, seja anátema. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. A lição traz também para nós um outro texto que está aqui em Efésios, capítulo 6, do versículo 13 ao verso 19. Veja a importância da palavra de Deus na vida do cristão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Essa leitura bíblica nos apresenta que, de modo geral, as epístolas, as cartas escritas por Paulo ou pelos demais apóstolos têm um objetivo de nos apresentar Cristo e de nos unir a Ele, para que possamos vencer o maligno. O início da nossa lição, que é o nosso primeiro tópico, nos fala o seguinte: nesta lição vamos estudar as epístolas bíblicas. Mas o que é epístola? São cartas, são chamadas também de cartas ou missivas, bem como vamos ver também o propósito geral e a revelação destas epístolas à igreja de hoje. Dos 27 livros que formam o Novo Testamento, 21 são epístolas, também chamadas de cartas ou missivas. Elas vão de Romanos a Judas. Judas está localizado ali um pouquinho antes do Apocalipse. Elas vão de Romanos a Judas e são divididas didaticamente em duas categorias. Quer dizer, nós temos duas categorias de epístolas. São elas: epístolas paulinas, que são as cartas escritas por Paulo, 13 ao todo, e as epístolas gerais. Nós vamos conhecer no decorrer da lição com mais detalhes. De Romanos até 2 Tessalonicenses, que no total somam 9, essas 9 epístolas que vai de Romanos até Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, são dirigidas a igrejas. São dirigidas a igrejas. De 1 Timóteo a Filemon, 4 cartas, sendo que as 3 primeiras são conhecidas como cartas pastorais, né? São dirigidas a indivíduos. 1 e 2 Timóteo e a carta que Paulo escreveu a Tito, né? São escritas e dirigidas a indivíduos. Já a carta aos Hebreus, que é uma carta dirigida aos judeus cristãos,
que na época estavam desanimando da sua fé, alguém escreveu essa carta com o intuito de exortar os cristãos hebreus a não desvanecerem, a não desistirem, mas prosseguirem na caminhada. 7 cartas, que vai de Tiago até Judas, são gerais ou universais. Ou seja, de Tiago até Judas, essas cartas são chamadas de cartas universais ou epístolas gerais e dirigidas a comunidades de cristãos. Embora destinadas a pessoas, 2ª e 3ª João estão incluídas entre as 7 deste último grupo. Segundo, as primeiras epístolas. Autorias. O apóstolo Paulo é o autor de 13 das 21 epístolas e, por essa razão, recebe o nome de epístolas paulinas. Elas vão de Romanos a Filemon. No capítulo 1, versículo 1 de cada epístola destas, que Paulo escreveu, Paulo identifica ou se identifica como o remetente, ou seja, a pessoa que está enviando a carta, ou escrevendo, enviando. E alguns irmãos apoiaram Paulo também no momento da produção das cartas. Nós temos, por exemplo, na produção da carta aos Romanos, Paulo não faz isso sozinho. Paulo é o autor e o remetente, porém a pessoa que escreveu a carta, escreveu literalmente a escrita, foi Tércio, conforme encontramos Romanos 16, versículo 22. Em 1 Coríntios, existe um outro remetente junto com Paulo, que foi o Sóstenes. 1 Coríntios 1, verso 1. Na segunda carta aos Coríntios, por sua vez, nós temos aí um outro remetente com Paulo, desta vez o Timóteo. Também temos aqui em Filipenses, bem como em Filipenses, Colossenses e Filemon. Em 1 e 2 Tessalonicenses, além de Paulo e Timóteo, na saudação inicial consta também Silvano. Aos Gálatas, o apóstolo cita: e todos os irmãos que estão comigo. Então havia ali uma equipe juntamente com Paulo, para cooperar com ele na pregação e até mesmo na produção das epístolas. Mas para quem essas cartas ou epístolas são destinadas? Cada carta tem seus destinatários específicos, comumente identificados logo nas saudações iniciais. A epístola aos Romanos foi escrita aos que estavam em Roma. 1 Coríntios, a igreja em Corinto. 2 Coríntios também, E aos santos que estão em toda a Acaia. No caso, a segunda carta aos Coríntios foi escrita aos Coríntios e aos santos que estão em toda a Acaia. Gálatas foi escrita às igrejas da Galácia. A carta de Paulo aos Efésios é escrita à igreja em Éfeso. Filipenses, a igreja em Filipos, com os bispos e diáconos. Colossenses, a igreja em Colossos. 1 e 2 Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica. 1 e 2 Timóteo, o destinatário é o jovem Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo, conforme está em 1 Timóteo 1, verso 2 Timóteo 1, verso 2, 1 Timóteo 1, versículo 2, também temos essas informações. Tito, também filho na fé de Paulo, Paulo ganhou Tito para Jesus. Filemon, Paulo escreveu ao amado Filemon, a irmã Áfia e a Arquipo, e a igreja que está em sua casa. Quer dizer, Paulo escreveu a Filemon, a irmã Áfia e a Arquipo, e a igreja que estava na casa desses irmãos, porque na época havia muitas igrejas que se reuniam na casa de alguém,
Hoje nós temos templos, né? Todas as cidades, praticamente todas as cidades do Brasil, 2, 3, 4 congregações, denominações, templos construídos. Quando não são templos construídos, prédios alugados. Apesar de alguns irmãos ainda fazerem esse tipo de trabalho, apesar de ainda haver, porém, menos concentrado, reuniões de irmãos em casa de família. Mas na época era muito forte esse tipo de trabalho, onde os cristãos se reuniam na casa de alguém e aquela casa se tornava ali ponto de referência para se reunir e adorar o nome de Jesus. Então Paulo escreve aqui para as pessoas que se reuniam na casa dos irmãos. Falando um pouco sobre as epístolas gerais, elas completam, né, as 21 epístolas, as 8 chamadas gerais. A maioria é conhecida pelo nome do autor: Tiago, Judas, irmão de Tiago, o apóstolo Pedro, que escreveu 2 cartas, que traz seu nome, né? 1 Pedro, 2 Pedro. O apóstolo João, que escreveu 3, 1ª, 2ª e 3ª de João, identificado como o ancião e presbítero. A carta aos Hebreus, que por sua vez é a única da qual a autoria é desconhecida. É a única carta, a única epístola do Novo Testamento que não tem uma autoria definida, é a carta aos Hebreus. Para quem são destinados? O primeiro versículo, novamente, né, do capítulo 1 de cada epístola geral, identifica especificamente os destinatários, exceto o 1 João, que é destinado àqueles chamados carinhosamente de filhinhos e amados. Bem, mas, de qualquer maneira, é destinado a alguém, é destinado a cristãos, né, a pessoas que criam em Cristo. O escritor aos Hebreus não identifica especificamente os destinatários da epístola, mas pelas características do texto, estudiosos acreditam ser dirigida aos hebreus cristãos. Quarto, quais são os propósitos, propósitos, né, porque é mais de um, e a relevância das epístolas. O propósito geral de todas as epístolas é reforçar a centralidade de Cristo como fundamento da doutrina da igreja. Veja que não ler essas cartas vai deixar a gente enfraquecido, vai deixar a gente sem fundamento, porque o objetivo dessas epístolas terem sido escritas e enviadas para as igrejas, para pessoas, né, que tinham a responsabilidade de instruir a igreja, era reforçar a centralidade de Cristo como fundamento da doutrina. Quer dizer, se não conhecermos essas epístolas, a gente não vai ter conhecimento do fundamento da doutrina que é Cristo Jesus. Nelas, os destinatários são instruídos a rejeitar os falsos ensinos, consolados em suas lutas e provações, animados a crescer na fé em Jesus, né? Apesar das perseguições. E também nas epístolas eles são exortados, como nós também somos exortados, a uma vida de temor, a uma vida de comunhão, a uma vida de santidade, a uma vida de serviço ao Senhor. Então, tudo isso a gente encontra dentro dessas epístolas que estamos estudando didaticamente agora. Nas epístolas paulinas, vê-se também nitidamente que entre os propósitos do apóstolo Paulo está a defesa de seu apostolado, já que, por que ele coloca aqui a defesa do seu apostolado? Porque o seu apostolado tinha opositores, tinham muitos opositores de Paulo, tinham muitas pessoas querendo manchar, denegrir ou até mesmo anular o apostolado de Paulo. Então ele entra também, por exemplo, Romanos, capítulo 1, 1 Coríntios, né? Capítulo 1, verso 1, Efésios 1, tal. Sempre ele está fazendo a introdução da carta dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Quer dizer, ele não se intitula apóstolo por si mesmo. Ele está sempre citando no início de cada carta de que foi Jesus quem o chamou para o apostolado. Ao desqualificá-lo, os que a ele se opunham colocariam em descrédito também seus ensinos, que combatiam frontalmente as heresias de sua época. O apóstolo João, por sua vez, cita várias vezes as razões de seus escritos. João está sempre
apresentando a divindade de Jesus, a necessidade do amor fraternal entre os irmãos, enfim. É isso que as epístolas que nós temos em mãos na Bíblia Sagrada nos apresentam, né? Nós temos aqui a nossa conclusão que diz: a relevância das epístolas para nós, igreja nos dias atuais, é incontestável. Os seus ensinamentos continuam sendo fundamentalmente úteis, pois os ataques à fé cristã continuam sem trégua, bem como a nossa constante luta contra a carne. Temos que continuar lutando contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, conforme nos informa a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, verso 12. Portanto, estejamos munidos de toda a armadura de Deus, contida em sua palavra, a fim de vencermos todos estes inimigos. Quer dizer, como eu já falei agora há pouco, sem conhecermos a palavra de Deus, a gente não tem estrutura, não tem base. O ensinamento da palavra de Deus é a nossa estrutura. O ensinamento da palavra de Deus é a nossa base. Portanto, nos enchamos da palavra de Deus, o próprio Jesus vai também nos encher do Espírito Santo, e venceremos a carne, venceremos as tentações e venceremos o inimigo das nossas almas, e venceremos o mundo que combate contra a nossa fé constantemente. Enchei-vos da palavra de Deus, e assim estaremos também sendo cheios do Espírito de Deus. Que Deus abençoe os amados. Até a próxima, em nome de Jesus.